Hoje eu vou dar algumas dicas de como instalar o sistema Fedora Atomic. O que é o Fedora Atomic? Fedora Atomic nada mais é que o sistema Linux imutável. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas sistema imutável no Linux significa que algumas alterações são feitas para proteger o sistema e melhorar a condição de backup. Você pode fazer um retorno a uma configuração inicial, que eles chamam de rollback. Então, entrando aqui no site do Fedora, lá na parte final do site, vocês encontram os 4 softwares disponíveis para esse sistema imutável. O Silverblue nada mais é que é o GNOME, que vem como BE na opção de instalação. O Kinoite vem com a opção do BE do Plasma. O Sway Atomic é um software que é como se fosse o Window Manager, ou seja, somente gerenciador de janela, não é um DE. E o Budgie Atomic, que é um DE mais leve para computadores mais de baixa performance, ok? Então, eu vou fazer o teste com o Budgie Atomic, para vocês entenderem. E o que acontece com isso? Esse sistema nada mais instala o sistema Linux, onde a configuração da raiz, que é a barra, fica somente em modo leitura. O home ele é instalado dentro de um diretório do var, que fica aberto para escrita e leitura, para que usuários possam instalar os seus arquivos, instalar software, através do Flashpack, através de um software chamado RPM OS3, que instala diretamente nos repositórios do próprio Fedora. E qual é a vantagem desse sistema? A vantagem desse sistema, segurança. Segurança, por quê? Que como a raiz onde está o sistema operacional é amarrado em somente leitura, dificilmente um hacker vai invadir e vai instalar algum software dentro do sistema. Caso ele consiga fazer isso, basta reiniciar a máquina que o sistema volta ao padrão normal, anterior. Ele não vai aceitar a modificação feita diretamente dentro da raiz de leitura, ok? Isso é uma grande vantagem. Uma desvantagem, eu fiz alguns testes e tal, e achei um pouco lento o sistema de atualização e instalação de software. Okay? Achei realmente um pouco lento. Quando você instala software através do RPM OS3, ele instala diretamente no repositório. Então, o que ele faz com isso? Ele recria uma nova imagem do sistema e quando você reinicia a máquina, você vai ter a opção da versão anterior. Por isso que, caso a versão 0 dê algum problema, quando você reinicia de novo, você pode entrar na versão anterior, que é a 1. Então, isso dá também uma certa segurança. Mas eu achei que o sistema, no sentido de upgrade e de instalação de software, é um pouco lento. E toda vez que você instala um software pelo RPM OS3, ele, ao terminar a instalação e a composição de uma nova imagem, você é obrigado a reiniciar o sistema para que essas novas instalações que você solicitou sejam efetuadas. Ok? Então, basta você escolher aqui uma dessas 4 opções, baixar o sistema, e com isso eu vou fazer essa instalação através de uma máquina virtual. Ok? Eu vou reduzir aqui a tela, já estou com a minha máquina virtual aqui. Repare que eu já tenho um Fedora instalado aqui, que é esse Budgie no formato imutável.
né? É, eu depois que eu ensinar a instalação dele, que serve para o Silverblue e os demais atômicos, é, eu vou abrir esse sistema e vou mostrar algumas configurações que eu fiz para poder o time shift ser habilitado, fazer os snapshots é, quando você faz o reboot da máquina, e também uma configuração através do Chrome Tab para que você também faça o upgrade ou o update do sistema logo na inicialização da máquina também, se você quiser fazer. Como ele faz as atualizações de forma um pouco invisível, né? Vamos dizer assim, você às vezes não tem essa necessidade de ficar fazendo os updates, o upgrade, ele faz isso de forma anônima, e quando você reinicia a máquina, ele já está com uma nova versão para você escolher o boot que você quiser. Isso é legal, tá? Mas existe um comando também no Chrome que você programa para que você faça isso no Arch Linux, por exemplo, no Debian, ou seja, em qualquer distribuição Linux você pode fazer, através do Chrome Tab, uma programação para que ele faça essa operação de forma de segundo plano, né? Esse é o termo certo. Beleza? Então vamos lá. Eu vou fazer uma instalação aqui através da máquina virtual. Eu vou procurar aqui o meu sistema aqui, que está aqui. Como ele é mais leve, o meu sistema não é um super computador. Eu vou botar aqui Fedora, que ele não reconheceu. Ok, vamos avançar. Vou botar aqui mais CPU. Vou selecionar um HD externo, que é onde eu tenho a, a, a minha meus HDs virtuais, vou escolher o C2, vou avançar, o Fedora 2 seria o teste, né, de instalação, eu já tenho o Fedora normal já escrito, por isso que ele já renomeou para 2, vou concluir, a máquina vai abrir, eu vou configurar ele aqui, então, repare que ele tem, eu vou reduzir aqui a tela, vou aumentar aqui para vocês verem melhor. Reparem que ele já começa com a possibilidade somente de instalação. Troubleshoot é caso dê algum problema, como se fosse um live, né, para você entrar e tentar corrigir o sistema. Ok? Então vamos em frente na instalação. Ele vai abrir o Anaconda, possivelmente vocês já conhecem, e aí eu vou dar essa dica de como configurar de forma personalizada o, o SSD, o HD, que normalmente ele faz isso de forma automática. Bom, esse sistema imutável, eu tentei algumas instalações, porque normalmente eu instalo a minha partição home separada e eu coloco ela sempre em ext4. E a partição C, eu estou dizendo isso na condição mutável, ou seja, no Linux padrão que a gente conhece. Então, normalmente eu monto a partição home, uma partição separada, e deixo em ext4, que é um tipo de configuração da partição que me deixa um pouco mais seguro. E também para não envolver junto com o BTRF que eu vou instalar a raiz. Por que eu instalo a raiz em BTRF? Por causa do time shift que eu uso para programar os meus snapshots, que são super importantes para corrigir o sistema quando ele dá algum bug, e aí você pode usar um live e simplesmente voltar numa configuração da tua raiz anterior, ok? Isso é válido para todo o sistema Linux, como Arch, é, Ubuntu, Debian e assim as distros que a gente tem liberadas aí no mercado. Bom, ele vai abrir o Anaconda. Isso é só para vocês terem essa ideia de como é feito essa condição. Então, nesse sistema imutável, eu não consegui criar uma partição home em ext4.
ele dá um bug, ele não aceita. Por quê? Porque como a home fica dentro da pasta var nesse sistema, e ela trabalha como se fosse um link. Então, ele não aceitou a formatação ext4 para home. Então, dessa forma, todo o sistema fica em BTRF. Bom, esse é o sistema Anaconda, vocês devem ter conhecimento. Eu vou escolher aqui a parte da língua. Eu estou no Rio de Janeiro, gente. Está muito quente aqui, hein? Não está fácil, não. Vamos lá, português, Brasil. Vou continuar. Nesse momento, ele vai abrir uma página de configuração. E aí você pode, como eu escolhi Português Brasil, eu já estou aqui, a instalação do Fedora 41, com o sistema Brasil, teclado Português Brasil, suporte Português Brasil, hora já está em São Paulo, já me conectou à rede com fio, que é minha condição aqui no momento, e aí é onde tem essa bandeira de exclamação, a gente tem que configurar. Então, eu vou criar primeiro minha conta de usuário, eu vou botar aqui o user, vamos botar aqui uma senha, normalmente sem padrão, aí vocês têm que apertar esse pronto aqui, nesse botão, duas vezes para ter aceitação. Viu que a bandeira já sumiu. Conta de root vocês podem ativar ou não. Aí, se vocês quiserem ativar, é só clicar aqui, habilitar e botar uma senha para a condição root. Eu vou deixar desabilitado, ok? E agora vamos ao destino de instalação. Então, está aqui o meu HD virtual de 50 GB. Ele só tem livre 1.97. Você tem a formatação de armazenamento automática, que o próprio Fedora vai atribuir como ele normalmente faz a instalação por padrão, que é o default. Eu normalmente uso a condição personalizada, ok? Então, eu vou avançar aqui no pronto. Muito bem. Como eu já tinha feito alguns testes anteriores, eu vou deletar as partições correspondentes para ganhar espaço de novo, para vocês terem a ideia como é feito. Eu vou tirar aqui o sistema root. O meu computador ele não aceita EFI, então eu vou instalar ele no sistema BIOS. Então, normalmente, a, a partição do disco, a partição do disco é feita no formato GPT, ou seja, e não em DOS. Por que GPT? GPT é legal que você pode montar várias partições se você quiser, que não tem aquela limitação no sistema DOS de ter duas primárias, depois você tem que botar estendida, e em GPT não. E, bom, liberei o espaço, aqui 50 GB aqui embaixo, então eu vou começar criando. Como eu estou no sistema BIOS do meu computador, eu vou criar uma partição BIOS boot, que é onde vai ser instalado a inicialização do sistema. Não precisa botar nenhuma capacidade, porque o Fedora ele já admite que o limite dele é 2 MB, e então é só adicionar aqui o ponto. Então reparem que ele já vai criar esse ponto de 2 MB automaticamente, e vocês não precisam fazer mais nada aqui nesse momento. Não tem ponto de montagem, nada disso. Vamos criar a próxima partição. A próxima partição vai ser a de boot, e é recomendável 1 GB, 1G I minúsculo M, 1 GB. É recomendado pelo próprio Fedora. Se ele fizesse a automação, ele já montaria 1 GB. Repare que ele já está no ponto de montagem e tal. Ele vem com o sistema de arquivo ext4, podem manter. O rótulo vocês podem botar o boot, se vocês quiserem. Aí, como você alterou aqui alguma coisa que você tem que atualizar, para confirmar, ok? Então, vamos aguardar. Já atualizou. Agora, vamos para a próxima partição.
Agora sim, eu vou criar home. Essa home, por exemplo, meu disco tem 50 GB, eu vou botar um exemplo, tá, pessoal? 20 GB. Reparem que ele já vem no formato BTRF. Olha, ao adicionar são. Opa, houve um errozinho aqui, peraí, pessoal. Vamos corrigir. Deixa eu apagar aqui de novo essa parte de cima aqui. Vou criar o boost de novo. Não sei o que foi que deu de errado. Vamos lá. Vou criar de novo. Boot. 1 GB. Ok. Vou botar aqui o antigo boot. Atualizar. Ok. Próxima partição vai ser o home. Vamos ver se vai dar um erro de novo. Opa, acho que eu não estou escrevendo correto. Init, IGID, 20 GIB, acho que está correto agora. Vamos ver se ele cria. Novo ponto, criou. Então, reparem que aqui ele criou essa partição home, BTRF é o padrão para esse sistema imutável. Ele vem com esse nome Fedora no volume e reparem que o nome está como home. Para o time shift, se vocês quiserem ativar snapshot do home, ele só enxerga a raiz como home, como arroba e arroba home. Então eu vou botar aqui um arroba. Aí eu venho aqui, eu vou corrigir criar um novo volume. Eu vou botar só Fedora, vamos ver se ele aceita. Ele tem que estar com o nome que você colocar aqui, ele tem que estar com esse botão salvar, pronto. Vou salvar, ok? Repare que aqui em cima ainda está home e aqui também ainda está home. Aí eu vou atualizar, vamos ver se ele aceita. Se ele atualizar, ele vai mudar esses nomes, ok? Vamos aguardar. Pronto, arroba home e arroba home. Para o timeshift reconhecer, ok? Então, até aqui está tudo certo. Vamos em frente para a partição e vamos continuar. Bom, o var eu não utilizo, que ele mesmo cria automaticamente. O swap, normalmente, o Fedora não utiliza swap. Por quê? Porque ele usa o sistema ZRAM. E o sistema ZRAM, ele usa a configuração da ZRAM, propriamente dita física, para fazer o swap. E ele normalmente usa toda a memória que você tem de RAM. Isso garante uma performance maior no sistema, ok? Então, eu não vou fazer nada disso. Então, eu vou fazer só a raiz. Como o restante do disco é o que me interessa, não precisa botar o tamanho aqui, ok? É só adicionar o ponto que ele já vai pegar o disco todo, ok? Automaticamente, a parte final, reparem que ele criou aqui e manteve o home dentro da mesma partição BTRF, porque ele vai criar o subvolume @home dentro da raiz, ok? Então, a mesma coisa do home aqui, ó. Agora ficou root, e eu, para o time shift funcionar, eu preciso que seja arroba. Como já está Fedora aqui, porque eu configurei o home, basta agora você pedir a atualização para mudar esse nome que está aqui em cima e esse nome que está aqui, para que o time shift configure corretamente. Vamos atualizar. Pronto. Repare que o root saiu daqui e também saiu daqui colocando o arroba, ok? Nesse ponto, nós terminamos de preparar o disco com uma partição BIOS para ele dar iniciação, uma partição boot para fazer o controle do groove, a raiz e a pasta home, que vai ser um subvolume que vai ficar linkado dentro da raiz através da pasta var. Okay? Aí a gente aqui dá um pronto. Ele vai mostrar que ele está deletando o que tinha anteriormente e a nova configuração. Reparem, e o subvolume home na raiz ele vai criar e o subvolume arroba home. O subvolume arroba
na raiz e o subvolume arroba home da home que vai ficar linkada dentro da raiz. Okay? O BIOS boot e a gente basta aceitar as mudanças. Pronto. Repare que não há mais as exclamações e com isso bastamos dar a iniciar a instalação. Então, como eu já tenho o sistema instalado, eu vou só configurar aqui, eu vou apertar aqui, ele vai vir para começar a preparar o HD, né, o armazenamento, e fazer a instalação propriamente dita. Quando ele terminar, ele vai habilitar aqui o botãozinho aqui para reiniciar o sistema. Ok, pessoal? Eu vou mostrar como eu fiz algumas configurações depois dele instalado e os softwares que eu normalmente uso dentro desse sistema imutável, ok? E aí eu vou dar uma pausazinha agora no vídeo. Volto já. Ok, pessoal, voltei. Essa é a inicialização do sistema. Repare que eu já tinha instalado anteriormente. E é isso que eu queria mostrar para vocês. Vejam bem, eu tenho duas condições de boot. A OS 3.0 é a mais nova, é a mais atual. E essa aqui é a anterior, que você poderia fazer o rollback. Ou seja, caso eu tenha um problema aqui na 0, eu posso entrar pela 1 e não teria o problema. Ok? Então, muito bem. Repare que ele nomeou com a data de ontem, 19, as duas, porque eu andei modificando mais de uma vez. E aquilo que eu falei, cada modificação que você faz, cada instalação nova que você faz, ele vai criando uma nova imagem. Então, eu fiz isso duas vezes, diferentemente, no mesmo dia. Então, ele criou a 0 e a 1. Okay? Eu vou dar um Enter aqui para ele inicializar. E aí eu vou mostrar a parte de como ativar o time shift, que é importante, né, vocês terem esse conhecimento. E vou mostrar também o software que vocês usam para instalar programas diretamente do repositório, que é o RPM OS3. E o Flashpack vocês já conhecem, que é só abrir o arquivo de programas, que aí vocês instalam diretamente desse gerenciador de programas. Ok? Muito bem. Essas configurações que eu vou mostrar para vocês agora, tirando a condição do RPM-OS3, que é para instalar software diretamente no repositório, são válidas para o Fedora mutável, Arch Linux, Debian, com relação ao time shift e o Chrome, ok? O Chrome Tab, ok? Isso são válidas para todas elas. E no caso do Fedora mutável, normal, você usa o DNF para instalar programas, atualizações e essas coisas. Já o Arch é o Pacman, já o Debian é o apt, e assim por diante, né? Então, ele está inicializando. Deixa eu botar aqui a senha aqui para ele inicializar. É legal a gente fazer um vídeo desse tipo, que a gente vê a realidade do que acontece, né? E às vezes, numa teoria escrita só em papel, não fica tão demonstrado, a demonstração é um pouco mais difícil, né? Então, esse é o sistema Budget imutável. Legal que tem uns softwares aqui, eu vou abrir o terminal, vamos deixar ele abrir o terminal e a gente, deixa eu abrir aqui a tela, deixa eu ver se eu consigo aumentar a telinha aqui, vamos ver se eu consigo, ficou muito pequenininho. Opa, acho que eu fechei sem querer. Está tão pequenininho que eu fechei. Vamos abrir de novo. Fechei ele aqui, ele está carregando, está um pouco lento. Deixa eu ver aqui se eu quero aumentar a tela. Vou aumentar aqui.
para vocês enxergarem melhor. Então, acho que já está dando para vocês enxergarem bem. Vamos ver. Então, se eu puxar aqui, esse softwarezinho é legal, que é o Fast Fetch. Fast Fetch. Vamos ver se é isso mesmo. Aí ele mostra a configuração toda do teu sistema. Então, repare que é o Fedora 41, Buzz Atomic, a versão do kernel, que é bem atualizada, né? Eu estou com 1.768 pacotes. Eu não instalei nenhum pacote, se eu não me engano, aqui através do Flatpak. Foram todas do repositório. A versão do Bud, ok? Os ícones, a CPU, a memória, o swap, que repare que o swap que ele criou é o total de memória que eu estou utilizando na minha máquina virtual, que é a ZRAM, que pega lá da RAM principal, e o disco, né? O quanto eu estou utilizando, o sistema BTR, repare que aqui é read only, ou seja, somente leitura, aquilo que eu falei, que é onde está o system root, ok? E a localidade e o IP da minha máquina. Muito bem. Com relação ao comando, deixa eu dar um clear aqui. O comando referente ao timesheet, ele está programado por default após o reboot da máquina ou a inicialização da máquina. 10 minutos ele faz o backup, o snapshot. Eu vou dar um comando aqui, por exemplo, sudo time shift. Vamos ver se eu deixei configurado. List. No próprio terminal, eu poderia abrir o software, né? Ele vai pedir minha senha, porque é um modo administrativo. Então, repare que ele não tem nenhum snapshot ainda, ok? Eu não sei se eu cheguei a programar ele, agora eu posso tentar verificar isso através do systemctl status cron d. No Fedora é cron d, no Arch Linux é cronier, mas no Fedora você instala o cronier, ok? Mas para ver o status é cron d. No Arch Linux, cronier, estou repetindo, tá? E nas outras distribuições, se não me engano, é só cron, ou o próprio cron d. Aí eu vou ver o status. Então, repare que eu não tenho nenhuma programação do timeshift aqui. Não tem, porque quando tem, e nesse status ele aparece. Então, deixou aqui abrir o sistema, pegar o timeshift. Vamos abri-lo. E isso é importante. O cron D ou crone tem que estar habilitado para, para o sistema fazer essa configuração automaticamente no reboot. Então, não estava configurado mesmo não. Agora eu tenho aqui o sistema BTRF, eu dou o próximo, ele me mostra qual é o meu disco, próximo. Aí aqui, na reinicialização, eu coloco aqui, coloco 3, para não ficar muitos snapshots, um junto do outro, coloco próximo. Normalmente eu não habilito a home, porque a home, como é uma pasta pessoal, ela está sempre sendo modificada diariamente. Então, se você quiser retornar ela com um snapshot, você vai perder alguma coisa. Então, eu não marco ela, ok? Eu deixo só realmente o sistema, porque normalmente é ele que quebra, né? Aqui já finalizou. Pronto. Nesse momento, eu configurei para que um snapshot seja feito após a máquina ser inicializada ou através de um reboot, 10 minutos após ele vai fazer um snapshot. Depois eu vou mostrar isso também, eu dou um corte no vídeo e mostro para vocês. Com relação ao cron tag. Então, para que eu atualize o meu sistema do repositório, vou dar um clear aqui, normalmente a gente usa
esse software é RPM OS 3 Update. E se você quiser que ele instale direto, bastava botar no traço Y, ok? Mas esse é o software. Mas por exemplo, eu quero instalar alguma coisa, então RPM ou S3, e aí eu vou, por exemplo, vou pedir aqui, vamos ver aqui um software, possivelmente eu não tenha instalado, que eu possa ter esquecido. Vamos botar aqui, vamos supor que eu seria o VLC, por exemplo, né? Então eu tenho que botar install, como se fosse o apt do Debian, install VLC. Aí, se ele já tiver instalado, ele vai me dizer que está instalado. Se não, ele vai me mostrar uma condição de instalação. Aí ele vai me perguntar se eu quero ou não quero. Então, nesse momento, se eu não tiver o software, ele vai buscar no repositório do Fedora, ele vai instalar o VLC e automaticamente ele vai criar uma nova imagem, ok? Aí ele cria uma nova imagem com a data de hoje, que seria hoje são dia 20. Então, automaticamente, só por causa dessa atualização do VLC que foi instalado pelo repositório, ele vai criar essa nova imagem. Então, é um sistema demorado. Ele demora a fazer esse processo. E na máquina virtual, por ser mais lento, demora ainda mais um pouco, né? Então, vamos aguardar essa resposta dele. Reparem que já é um pouco demorado a busca do cheque, né? E se vocês quiserem fazer essa experiência, façam essa experiência, dependendo da máquina, da performance, talvez tudo seja mais rápido. Claro que eu estou trabalhando com uma máquina virtual, o meu HD virtual está num HD de disco físico, não é um SSD, ou seja, também ele é um pouco mais lento, mas de qualquer forma, eu já fiz um teste em SSD, ele é um pouco mais rápido, mas como ele tem que criar a imagem, ele demora um pouco mais. Mas reparem que ele demora um pouco a identificar a condição do software no repositório. Se fosse na versão mutável, ou seja, a versão normal, ele já teria aparecido, eu já teria instalado e ele já estaria pronto para rodar automaticamente. Então, é um sistema que eu acho que ele ainda precisa de muitas melhorias. Por quê? Porque eu acho que mesmo que você possa estar trabalhando com o computador, tem que ser um processo mais rápido, um processo, vamos dizer assim, prático, né? E não uma coisa que, de repente, você precisa, já acabou as suas tarefas, você quer desligar a máquina, você está dependendo de uma instalação. Tudo bem, você pode cancelar essa instalação, que não vai afetar em nada. Aliás, é uma das coisas boas do Fedora, quando você faz update, quando você vai fazer alguma instalação e você cancela isso, ele volta ao estado dele original e não altera nada, ou seja, ele só faz updates quando todo o pacote for instalado com toda a segurança, ou seja, sem a possibilidade de erro. Ou seja, isso evita quebrar o sistema. Isso também é legal no Fedora. Melhor que o Arch Linux. O Arch Linux, por exemplo, comigo já quebrou algumas vezes durante algumas atualizações. Por isso que eu me preocupo em fazer snapshots, em fazer backups do meu HD, porque eu uso o Arch. Vocês estão vendo aí na tela que eu uso o Arch Linux. Então, por segurança, você tem que fazer todas as suas possibilidades de, de recurso de recuperação, né? Tá vendo como é que ele demora? Ele demora bastante. Eu pedi simplesmente um software que deve, talvez ser, não sei, talvez 20 MB, e ele demora bastante, mas muito. Eu acho que está um pouco longe de uma realidade. Outra coisa que eu falei no vídeo anterior é que repare que a home realmente está dentro da pasta var. Tá? Então, ou seja, não é aquela condição que você está dentro de uma área de trabalho. Ó, repare que começou a buscar agora, aí ele vai me dizer se tá disponível ou não, se já está instalado, e se não tiver instalado, ele vai me perguntar se eu quero instalar ou não. Então, esse foi o primeiro processo para ele fazer a busca do sistema, do arquivo, né, que eu pretendo instalar. Então, reparem que demora bastante tempo, né? E isso
a instalação em si do software deve ser rápida. O problema é ele fazer a imagem novamente para quando você inicializar a máquina, esse programa entrar em ação, ok? Ele está resolvendo dependência. Eu acho que eu não instalei o VLC nessa máquina. Ele está fazendo download. Tá vendo? Ó, 12 mega. 45 pacotes, 12 mega. É rapidinho agora. Ele vai demorar bastante para fazer isso. Entendeu? Então fica um pouquinho difícil. Tá vendo? Eu acho que eles podem melhorar isso. Os programadores têm essa condição. Entendeu, pessoal? Então, para não prolongar muito o vídeo, eu vou tentar cancelar aqui, tá? E para vocês terem uma ideia. Então, lembrem, é o RPM ou S3 para instalar programas diretamente do repositório, ok? Deixa eu limpar a tela. Deixa eu ver se eu criei algum Chrome Tab. Eu já configurei o Time Shift. Vamos lá, sudo Chrome Tab. O Chrome Tab ele trabalha com o Chrome E, que é instalado. É aquele status que a gente verificou, ok? Traço R. Deixa eu ver se eu criei alguma coisa. O traço L verifica se tem alguma programação. Não tem. Então, se eu quiser fazer o update, se você botar rpm os3 -h, que é um help, ele vai te dar as dicas do que você pode fazer. Então, repare que você tem o rollback aqui, ó, que você reverte para um boot anterior, né? Então ele tem o upgrade, aqui, se eu não me engano, aqui, ó, upgrade, que é a atualização do sistema. Então, se eu quero fazer isso aqui, vou dar um clear de novo. Então, basta eu colocar aqui no teclado, por exemplo, OS, não é no modo sudo. Quando eu instalo como usuário, o RPM-OS3, você instala como usuário normal, não precisa de sudo, ok? Não precisa ser administrador, tá? Então, se eu botar RPM-OS3 upgrade, e se eu der um Y, ele vai instalar tudo, ou desculpe, não, basta o Y é na condição normal no DNF, ok? Quando você usa o DNF no Fedora padrão, o mutado, se você botar o traço Y no final, ele vai instalar automaticamente, ele não te pergunta nada, tá bom? Aqui é só upgrade. Então, se eu quisesse programar isso aqui para ele fazer logo na inicialização da máquina, eu coloco sudo cron tab -E. Ele vai abrir um editor de texto, que é o V. Eu vou inserir, por exemplo, esse seguinte texto. Isso é válido para todas as distribuições, tá? Só vai mudar o comando de algumas. Então, a gente bota reboot, sleep. O que eu faço? Como o time shift ele faz um snapshot com 10 minutos, eu programo um sleep para 15 minutos. Como a partição é BTRF, ele faz isso bem rápido, é condição de alguns segundos. Então, eu boto 15 minutos, 2 é comercial para fazer uma outra função, eu boto uma data para eu saber quando foi feita esse upgrade, eu aponto para um arquivo que você escolhe o nome, update.txt, porque aí ele vai botar a data lá. Eu chamo de novo, agora sim eu boto RPM ou DNF ou apt, aí depende do sistema. OS3 upgrade. E aponto, não é comercial, 2 setas, por quê? Para ele não apagar a data. Com uma seta só, com uma seta só para a direita, ele escreve a primeira linha, apaga tudo. Com 2 setas, ele mantém o que tem escrito e bota logo abaixo o seguinte. Aí eu boto o mesmo arquivo. Update.txt. E aí aqui no finalzinho você bota um comercial de novo, para que ele faça isso
de forma em segundo plano. Então, quando eu estou fazendo isso aqui, esse comando eu estou programando para ele fazer a atualização do meu sistema toda vez que ele iniciar após 15 minutos. Então, em 10 minutos, o TimeShift faz um backup, ou seja, ele faz um snapshot. Caso dê algum problema na atualização seguinte, você pode recuperar esse snapshot. E com esse comando, 15 minutos depois, ele vai atualizar automaticamente sem você ver nada. Okay? Ele vai trabalhar de forma em segundo plano. E isso é legal, principalmente para o Arch Linux. O Arch Linux ele tem atualização praticamente todo dia. Se você ficar uma semana sem atualizar o Arch Linux, quando você vai atualizar uma semana depois, você já tem lá uns 2 GB para atualizar. Então, se todo dia você fizer isso, seu sistema está sempre atualizado. E com o snapshot você não corre o risco de, possivelmente, se o upgrade ou update quebrar o sistema, você pode retornar com um live para poder recuperar através do snapshot. Ok? Então, aqui eu basta salvar, vou dar um ESC aqui, aí eu dou um Shift W, opa, Shift 2 pontos, W que é o mesmo comando do Vim, né? Aí eu simplesmente, ele gravou, reparem que ele botou Cron Tab Installation New Cron Tab, aí se eu quiser checar realmente, eu mudo o Apple L e ele vai me mostrar a minha programação, ok? Tá lá, ele está programado. Então, aí eu fazer o reboot, ele vai fazer automaticamente toda a minha atualização quando o computador for inicializado. Beleza, pessoal? Ok. Eu espero que vocês tenham entendido bem toda essa evolução desse sistema novo que já tem algum... Não muito atrás, né? E eu não conhecia, achei até uma condição legal desse sistema imutável, acho que traz bastante segurança. E façam suas experiências. E, de preferência, sempre numa máquina virtual ou num HD que não comprometa o teu sistema direto. Ok? Oi, pessoal. Eu fiquei devendo, eu reiniciei a minha máquina virtual e aí estou mostrando agora aqui para vocês, ó, programação do TimeShift. Reparem aqui nessa linha, ele programou em 10 minutos TimeShift para criar um script, ou seja, um snapshot. E assim que ele tiver com essa criação, eu vou mostrar para vocês, através até aqui do terminal, com o comando, né, sudo timeshift 2-list. Ok? Aguardem mais um pouquinho. Ok, pessoal, voltei. Aqui está. Foi criada uma snapshot 10 minutos depois que eu iniciei minha máquina virtual. E aqui está a primeira snapshot. Se eu reiniciar a máquina daqui a 15, 20 minutos, ele vai criar um novo de novo, tá bom? Sempre 10 minutos depois. Isso é legal, que é uma segurança para que vocês tenham uma condição de retornar uma condição caso o sistema quebre, ok? Daqui a pouco eu vou tentar ver se ele fez aquela programação de upgrade através do Cron Tab, ok? Volto já. Oi, pessoal, voltei. Bom, aqui nessa imagem, vocês estão vendo aqui em cima, na primeira linha, eu fui buscar o arquivo update.txt que eu criei no Cron Tab, e ele ficou na pasta root, porque eu não direcionei para pasta nenhuma, então como eu estou executando uma condição administradora, ele colocou o arquivo, ele criou o arquivo update.txt na pasta root, para verificar usando o mesmo cache se ser obrigado a usar o sul. Repara que ele já iniciou o processo de upgrade às 18h56. Se vocês observarem bem, 10 minutos após a reinicialização do sistema, o TimeShift fez o snapshot. Desculpa, o snapshot. Então, como esse aqui, o upgrade, eu tinha programado 15 minutos, ou seja, 5 minutos depois, ele iniciaria ou iniciou o sistema de upgrade. Então, repare que realmente, ó, quando eu botei para ele botar a data no arquivo, ele começou às 18h56, foi 5 minutos após o TimeShift
ter usado os seus primeiros 10 minutos, ok? Então, realmente, está bem programado. Repare como ele fez rápido o sistema de backup e logo em seguida ele já está fazendo o upgrade. Eu vou tentar ver aqui se já mudou o status. Vamos ver. Ó, ele já começou a fazer a busca lá no sistema repositório para ele atualizar o sistema. E conforme ele for atualizando o sistema, automaticamente ele vai corrigindo esse arquivo update.txt. Então, vocês têm... Por que eu criei esse arquivo? Assim eu tenho como saber quando ele terminou ou não, ok? E este é o... Vou puxar agora o status do arquivo para ver se já finalizou. Vamos ver. Já finalizou. Então, reparem que no final de toda a instalação de software do repositório do Fedora ou instalação de algum software, mesmo sendo único, ele vai dar essa mensagem run systemctl reboot to start para o reboot, ou seja, precisa reiniciar a máquina para que todas as configurações ou todos os softwares instalados sejam ativados, ok? E com isso a gente termina essa explicação desse novo sistema atômico, ok? Fiquem com Deus, apertem o like, apertem aí o sininho para nos ajudar no canal e sejam felizes. Tchau.